E realmente aconteceu. Só que na época, quando eu falei pra ele, cagou pra mim. E aí, eu tava trabalhando nesse restaurante do jogador de futebol, só que eu não queria mais aquilo. Porque eu comecei a sonhar. Comecei a sonhar em ter um relacionamento com o Ricardo, em casar, ter uma família, menos filhos, tá? Filhos nunca teve nos meus planos. Ter uma família e tudo mais, e aquilo pra mim era, assim, essencial. E o meu sonho era mudar para um apartamento. Porque o meu sonho era morar em apartamento. E aí eu, nesse emprego, tipo, pra mim já não tava mais bom. E aí um dia eu discuti com a cozinheira, dei uns gritos com ela, ela deu uns gritos comigo. Eu falei, quer saber, eu não quero mais trabalhar aqui não. E aí eu lembro que eu discuti com a gerente financeira, porque ela era extremamente preconceituosa e se achava assim, a pessoa mais foda do mundo, mas na verdade ela era uma coitada. E ela veio levar uma comigo, catei minha bolsa, era 10 horas da manhã, eu falei assim, são 10 horas da manhã. Eu posso sair daqui e ir embora, que eu consigo resolver qualquer problema de qualquer lugar e arrumar qualquer emprego, agora e você? Eu ainda sou nova, agora e você? Falei desse jeito pra ela. Mal eu sabia. E fui embora. O Ricardo deixava comigo um cartão da conta dele que tinha limite especial pra eu usar. E eu sempre usava aquele limite. Sempre. Pra comprar Coca-Cola. E foi aquilo que eu fiquei me virando ali um tempo. E aí, eu pedi as contas, morando de aluguel. Eu sempre tive isso. Não importa o risco. Só importa que eu vou virar as costas e acabou. E aí eu tô lá, vou procurar um emprego, né? Eu falei pra ele, falei assim, olha, Ricardo, eu saí de onde eu tava e eu vou procurar um emprego, tô desempregada. Aí ele falou assim pra mim, tá bom, comecei a procurar emprego e ele sempre muito atencioso, muito presente. Mal eu sabia. E aí me chamaram para uma entrevista de emprego, eu fui, passei na primeira fase. Na segunda fase, eu tinha que vir aqui em Santo André, num shopping que tinha aqui, encontrar com o gerente de implantação. Nunca o gerente de implantação entrevistava ninguém, mas comigo ele quis me entrevistar. E aí o Ricardo falou, você vai vestida assim, 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 que vai dar certo. Realmente deu. Fui contratada, mas era o emprego dos meus sonhos. Gerente de loja, plano de carreira, salário bom, benefícios. Meu, era o lugar perfeito para eu, Márcia. E aí eu falei pro Ricardo, fui contratada, eles me deram a loja para eu assumir em um shopping, eu queria ir para outro, me deram para um shopping. Eu fui sem reclamar, depois fui para outro shopping, depois trabalhei uns dias no Eldorado para eu treinar, aí me deram uma loja para eu assumir. Que desgraça! Porque a loja era toda problemática, igualzinho eu. Mas eu dava o meu melhor. Então, tipo assim, como eu era gerente da loja, a loja era minha responsabilidade, chave, tudo, pra vocês terem ideia. Cartão da loja para comprar os alimentos ali dos funcionários. Meu, era tudo comigo. Tudo. Tipo, era meu nome ali. E eu foragida da justiça. Quando eu fui trabalhar, naquele primeiro emprego lá, que eu contei pra vocês, de fast food, eu tive que falsificar os meus documentos, porque eu não tinha título de eleitor, eu não tinha PIS, eu não tinha carteira de trabalho, não tinha nada disso. Então eu tive que falsificar os meus documentos para eu conseguir trabalhar. Pera, você saiu do sistema, tem que falsificar os documentos? Pois é, eu tive. E aí nessa empresa eu falsifiquei os antecedentes criminais. Eu peguei só da federal e o meu comum eu troquei lá os nomes e levei pra eles e tudo certo. E aí comecei a trabalhar nesse lugar e eu só vi o Ricardo uma vez na semana, porque era quando eu tinha folga, sábado e domingo geralmente eu sempre estava trabalhando. Então eu vivi um relacionamento perfeito. Aí eu encontrei um apartamento que eu queria, tipo dos meus sonhos, só que eu não tinha muitos móveis pra pôr dentro, mas tudo bem, eu tinha um lugar pra pôr a geladeira, eu tinha um cantinho pra pôr a mesa, depois eu comprei um sofá. E eu tinha a minha cama, uma cama box que eu também comprei com o dinheiro da rescisão.
Tinha uma televisão, tinha um aparelho DVD. No quarto a mais que tinha, eu montei um closet pra mim. Então eu tinha o básico ali que eu precisava. Uma vez na semana eu estava em casa, comprava as coisas pra mim e pro Ricardo, e a gente ficava lá, junto. E era muito da hora, porque a gente se via uma vez na semana. Os outros dias eu ficava conversando com ele, e eu nunca perturbava ele, porque eu trabalhava e acordava muito cedo. Eu lembro que um dia antes da semana deles me mudarem de loja, eu tinha perdido o ônibus, o último ônibus, e eu fiquei lá na estação de metrô do Butantã, e eu comecei a chorar. E aí o cara falou assim, olha, eu vi que você tá chorando, tá acontecendo alguma coisa? Eu morrendo de medo, eu tinha um medo de ser estuprada que eu nunca vi igual, meu Deus do céu. E aí o outro cara viu que eu tava com medo, e aí foi se aproximando de mim, eu fiquei ligando pro Ricardo, ligando, mas esse homem não atendia. Hoje eu sei que provavelmente ele tava comendo alguém por aí, né? Porque pra não atender o telefone, realmente ele tava. Ele ia muito pra um bar lá com uma menina. Gente, esse Ricardo tem história, viu? E aí ele atendeu. Quando ele atendeu, ele falou assim, não, eu vou te buscar. E, ele saiu de onde ele estava e foi me buscar. E era 1h da manhã. Quando chegou em casa, ele falou, eu não vou voltar pra casa não, vou ficar por aqui. Eu falei, tá bom. E aí ele ficou, dormiu lá em casa comigo. No outro dia eu não fui trabalhar, peguei folga, aí eles me transferiram de loja. Me mandaram lá pra Zona Sul, lá pro fim do mundo. Eu já sabia que era estratégia pra eles me mandarem tão longe. Só que eu achei que era um castigo e depois ia ficar tudo numa boa, né? Aí fui lá pra essa loja, trabalhei igual uma desgraçada. Aí eles precisavam mandar funcionários pra Dubai, pra inaugurar a loja. Funcionários há tantos anos lá, escolheram justo eu. Escolheram eu. E aí que o problema veio, porque eu era foragida da justiça, tinha uma sentença na federal. Eles pediram meus documentos pra fazer meu passaporte. Eu fiquei fugindo igual o diabo foge da cruz. E aí teve um dia que eles falaram assim, não precisa dos seus documentos não, porque a gente já mandou. Eu não falsifiquei os documentos. Nem título de eleitor eu tinha. E a casa vai cair, a casa vai cair, a casa vai cair, mas não. Pensamento positivo, desse jeito eu ficava. Até que eu lembro que eu falei assim, eu não posso viajar pra lá, porque assim, eu tenho meu filho. Para, Márcia, você vai ganhar em dólar, você paga babá. Tá bom. Tipo, eu inventei todos os tipos de desculpas que vocês possam imaginar, mas não rolou não. Aí eu lembro que pra maio, acho que foi dia 21 de maio, se eu não me engano, eu senti que alguma coisa ia acontecer naquele dia, porque eu tinha sonhado com o mesmo espírito que eu sonhei em Corumbá. Uma vez lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, eu sonhei com um espírito que ele vinha até mim. Quando ele encostava em mim, ele me dava um beijo. E aí a mulher falava assim, nossa, mas ela só chora. O outro espírito falava. Esse outro espírito era uma mulher de cabelo curto, preto, bem lisinho. E ela era meu anjo da guarda, mas eu acho que ela não é mais não, viu? Porque naquele sonho nós duas meio que brigamos. E aí ela falou assim, ela não para de chorar. Aí o cara falava assim, né? Esse espírito falava assim, é porque ela já me amou muito. Ela me amou muito, então por isso que ela tá chorando. E eu chorava mesmo desesperadamente. E aí quando ele me deu um beijo, esse anjo gritou. E a guarda da cadeia puxou a porta bem na hora e eu acordei. E eu não consegui concluir o sonho. E aí do nada, assim, acredita quem quer. Porque, né, foi uma experiência que eu vivi e não está registrada. Tava sol. Quem conhece a região do Pantanal sabe que lá é uma região de bastante calor. Tava sol, do nada o tempo fechou quando eu acordei. O céu ficou preto. Caiu uma chuva. O tempo que durou o meu choro foi o tempo que durou essa chuva. Mas eu chorei a tarde inteira por causa desse sonho que eu dizia, mas quem que é esse homem? Porque, foi muito real. Eu não sei explicar. E aí eu sonhei com esse mesmo anjo da guarda, que na verdade dizia que era meu amor em outra vida, falando pra mim tomar cuidado. Ele falava assim, toma cuidado,
A gente vai ficar muito tempo sem se ver, mas eu vim aqui te avisar. Toma cuidado. Aí eu falava pra ele, você sumiu. Eu te vi em 2010. A gente tá em 2015. Você ficou 5 anos sem vir me ver. Porque foi mais ou menos o tempo que aconteceu tudo isso. E aí ele falou isso pra mim. No outro dia eu acordei. Tinha sempre uma voz falando assim pra mim. Toma cuidado. Pensa bem no que você vai fazer. E eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça porque eu tinha discutido com o Ricardo um dia antes. Eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu levei uma moça pra morar comigo no mesmo apartamento. Pra gente dividir as despesas, né? Então ela vivia a vida dela, eu vivia a minha. E eu lembro que a gente tinha conversado bastante um dia antes, falando sobre a vida. E aí eu contei pra ela que eu já fiquei presa. E ela falou que nunca imaginou um negócio desse e tal. E eu contando pra ela, não era coisa que eu abria pra ninguém. Eu não contava pra ninguém porque eu tinha medo, tinha vergonha. Ai, tinha tanta coisa. E aí, eu fui trabalhar. Trabalhei normal, daqui a pouco eu vejo vindo o meu gerente de implantação, o meu coordenador e o meu supervisor na minha direção, assim. E eles me chamaram, na hora que eles me chamou, cara, na hora eu vi assim na minha cabeça, a casa caiu. E aí eu sentei na praça de alimentação e tal, conversando com eles. E eles perguntaram pra mim se eu tava bem. Aí perguntaram se eu tinha alguma coisa pra falar pra eles. Aí eu falei, em que sentido? Aí o gerente falou assim, Márcia, a gente já sabe que você é foragida da justiça, que você tem um processo na esfera federal e você tem outro na justiça comum. O da federal ainda não deu nada, mas o da comum você já tá como procurada. O correto era nós chamarmos a polícia. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou te mandar embora por justa causa. Tá bom? Quando você resolver a sua situação, você me procura, porque você é uma boa funcionária. E eu lembro que meu olho se encheu de lágrima e ele falou assim, não chora. Só tenta resolver a sua situação para você voltar. Que aqui vai ter um lugar para você. E aí eu fui embora. Tô descendo o metrô. Mano, eu tava lá pro lado da Zona Sul. Eu tinha que pegar 2 metrôs pra me descer no metrô Butantã, do Butantã eu pegar um ônibus, né? Na hora que eu entrei assim no metrô, vinha vindo um trem. Eu tinha o emprego dos sonhos, o namorado perfeito e eu morava num apartamento que era o meu sonho. E era caro o aluguel, viu? E aí o metrô veio. Eu ia me jogar na frente do metrô porque eu ia morrer naquele dia. Eu queria morrer. Porque eu tinha perdido tudo. Por isso que eu fico com muito ódio quando alguém fala assim, que eu sou arrogante ou que eu me acho demais. Eu me acho mesmo, eu sou foda pra caralho. Eu perdi tudo que eu tinha várias vezes. Eu vivi na miséria. Eu dormia numa cama feita de pallet em cima de um quarto cheio de bosta. Que era uma fossa. E aí eu consegui sair de tudo isso. E depois eu perdi tudo isso de novo. Como que você não vai sentir orgulho de você? Fala pra mim. Hoje eu tenho lá um quarto maravilhoso. Uma cama queen. Um frigobar na porta, assim, né? Do quarto, cheio de Coca-Cola e chocolate. Televisão pra me escolher o tamanho que eu quiser. Mas ninguém sabe o caminho que eu passei pra chegar até lá. Na verdade, ninguém sabe, né? Das nossas dores. Só sabe quando a gente conta. E ainda tem uns filhos da mãe que vem dizer assim, fica usando história triste pra comover as pessoas. Eu não uso história triste pra comover as pessoas, mas eu mostro tanto que eu me lasquei pra conseguir progredir. E eu acho que é esse o intuito, desde o começo. Que as pessoas vejam que eu passei por tudo. Tudo que vocês possam imaginar. E eu tô aqui, colhendo os frutos que não foram fáceis, e vocês vão entender por quê. E aí eu fui me jogar na frente do metrô. Passou uma mulher, ela me deu uma trombada tão forte, que essa trombada me trouxe pra trás.
Por isso que eu não caí na frente do metrô. Só que essa mulher sumiu, desapareceu ali. E eu entendi que naquele momento o Espírito Santo veio e falou assim: você não vai morrer agora, tá? Não agora. Porque eu pedi a morte assim todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu pedia pra morrer. Hoje eu já peço todos os dias pra viver. E fui pra casa, cheguei em casa, discuti com o Ricardo, terminei com ele. Eu terminei com ele. E ele gostou, viu? Porque acho que ele já queria se livrar de mim, sabe? Isso foi em maio. Maio. E eu fiquei sozinha. A menina que morava comigo fez as pazes com o marido. Desde então, eu não consegui mais arrumar emprego. Eu não consegui mais. E eu acho que eles colocaram um alerta, sabe? No meu nome, no meu CPF, sei lá, não consegui mais arrumar emprego nem a pau. Nem pra fazer faxina. Eu lembro uma vez que uma moça queria me pagar R$30 pra me passar um monte de roupa. Eu achei aquilo uma exploração, não fui não. Eu tô passando fome, mas R$30? Aí não dá, né? Foi horrível, sabe? E aluguel vencendo. O aluguel vencendo. O velho queria que eu transasse com ele em troca do pagamento do aluguel. E me perturbando, e um inferno na minha vida. E o Ricardo estava onde? O Ricardo estava no mundo, comendo mulher em tudo quanto era lugar. Porque inclusive nessa época ele conheceu uma mulher pelo Badu. E se envolveu com a mulher. A mulher é fisioterapeuta em uma cidadezinha do interior. Que eu não vou falar o nome porque tem uma galera que me segue que é de lá. E ele conheceu essa mulher e ficava andando com essa mulher pra lá e pra cá. E março nem existia. E teve um domingo que eu tava com muita fome. Que eu comia assim, pedra de gelo. Chamei minha amiga, Carol. Carol não. Minha amiga que tem uma apelido de gordinha, aquela lá das tretas. Ela não me deu almoço, não. Falou que tava ocupada, tava fazendo não sei o que lá e não dava. Aí eu tinha R$1. Eu subi a pé até a banca de jornal para comprar um jornal amarelo para eu mandar currículo. E eu pedi comida para ela, cara, e ela não me deu. E aí eu lembro que eu chamei um rapaz no meu Facebook, o nome dele era Ricardo. E falei pra ele que eu tava com fome e tal, não sei o que. Ele falou: eu vou aí te levar uma marmita. E ele trouxe. Ele trouxe pra mim uma marmita e uma latinha de Coca-Cola. E foi o meu almoço, naquele domingo. À noite eu comi um monte de gelatina. No outro dia o velho foi lá de novo querendo me comer em troca de aluguel. E eu já tava Nossa, eu tava muito irritada. Eu xinguei esse velho. E aí eu fui na casa de ração pra comprar veneno de rato. Porque eu queria me matar. Chega um momento na sua vida que você sente uma dor insuportável. Só que essa dor, ela não passa de jeito nenhum. E você aperta assim, ela não vai. E aí você começa a apertar com força o seu braço assim, aí você começa a amenizar um pouco. Porque aquela dor que tá aqui dentro, ela transfere pra cá. E essa dor minha não passava. Eu falei: eu vou morrer. Que talvez ela passe. Porque se eu morro, eu vou pro umbral. Chegar no umbral, eu vou pedir perdão pra Deus. Ele vai me deixar lá um tempo. Mas depois ele vai me tirar. Porque Deus perdoa. Era esse o pensamento que eu tinha, tá? Eu lembro que em 2014, logo quando eu conheci o Ricardo, eu fui na casa espírita, que eu ia muito na casa espírita. E eu ia lá, participava das sessões e tal, e eu fiquei desconfiada que o Ricardo, ele sabia que eu já tinha ficado presa. Eu fiquei desconfiada disso. E aí eu fui lá na casa espírita, e aí eu fiz uma sessão com a médium. Nessa sessão, ela falou assim pra mim que o Ricardo já sabia
que eu tinha ficado presa, que ele só estava esperando eu falar. E aquilo me deu um desespero, porque eu falo, como que esse homem ficou sabendo? O Ricardo também tem um pouco de mediunidade, só que a dele é mais aflorada, né? Porque ele é meio que envolvido assim, sabe? Com tudo um pouco, né? E aí já viu. E aí, tem essa sessão, o médium vem e tal, aí ela trouxe um bilhetinho pra mim de uma psicografia que estava escrito assim. Que era pra me tomar cuidado com as decisões que eu iria tomar nos próximos tempos, né? E que essas decisões iam me colocar em locais que eu não queria, mas que iam ser necessário eu passar, para depois eu chegar no meu destino. Eu tinha esse papel guardado dentro do meu evangelho, segundo o espiritismo que eu tenho até hoje. E esses tempos atrás eu fui procurar e sumiu. Eu acho que eu devo ter perdido, mas eu tinha essa frasezinha guardada, psicografada. E eu lembro que o rapaz que eu fui falar aqui, ele me avisou e falou assim, olha, o seu companheiro já sabe, tá? Pô, e aí ele me contou que o filho dele também, que o filho dele era usuário de droga, que o filho dele tinha sido preso, e que hoje o filho dele era falecido por conta das drogas, e que quem dera se o filho dele tivesse ficado preso pra pelo menos estar vivo. Nossa, ele começou a falar as coisas assim pra mim, e foi muito legal aquele dia, sabe? E aí eu fui lá, liguei pro Ricardo. Aí ele falou que já sabia, que teve uma vez que ele sonhou comigo dentro do presídio fazendo uns artesanatos. E aí ele mandou puxar meu nome. E aí ele viu que eu já tinha ficado presa e que ele gostou quando ele soube, porque ele estava acostumado a lidar com patricinhas. E que eu não era uma delas. E que então ele sabia que se um dia ele sofresse um acidente e ficasse de cadeira de rodas, ia ter alguém para correr por ele. Essa foi a frase que ele me falou. E isso aconteceu depois, tá? E eu voltei uma segunda vez lá na casa espírita para falar com o médium, porque eu comecei a ver umas coisas. E aí eu ia falar para as pessoas. E como eu ia falar para as pessoas, isso acabava me trazendo problema. Porque as pessoas não queriam ouvir. E depois acontecia. E aí a médium falou para mim que nem tudo que eu vejo eu devo contar, que eu devo guardar para mim, e que não era para mim falar para as pessoas. Eu lembro que eu questionei ela assim, então por que eu vejo se eu não posso contar? Tanto que eu até brinco, eu falo que trabalha eu e o meu estagiário é o Espírito Santo, porque na hora que vem assim as coisas na minha cabeça eu já começo a anotar, e mano, é batata, sabia? É batata. E aí eu não voltei mais na casa espírita, porque eu fiquei com raiva da mulher. E aí, voltando na parte do cara, ele me perturbando, fui lá na casa de ação, comprei o veneno de rato. Eu só queria tirar aquela dor de mim, sabe? 2 dias sem ter um papel higiênico para limpar o priquito. Passando fome, sem ter nada para comer em casa, sabe? Uma pobreza extrema, assim. Minha família não falava comigo. Minha mãe não falava comigo. Nós havíamos tido uma briga por causa da minha irmã. Ela me chamou de ex-presidiária pra baixo, me xingou, me humilhou e eu já não morava mais com ela, fui embora. Oxi, ficar num lugar onde as pessoas me odeiam. E eu falava assim, se eu morrer hoje, eu não tenho ninguém. Se eu morrer hoje, eu não tenho ninguém. Era assim que eu falava. E aí, meu filho não queria ficar comigo não, viu? Eu falava pra ele, olha que bichinho safado, ele era interesseiro. Não queria ficar comigo não. E mesmo assim eu sempre tava ali atrás dele. Eu lembro que nesse dia que eu passei fome, ele tava dentro do carro, saindo com a minha mãe, com o meu padrasto, ele me viu. E ele ficou dando tchau pra mim, porque ele queria ficar comigo e minha mãe não deixou. Ia passar os dois fome. Os dois ia passar fome. E aí, eu comprei o veneno de rato e fui tomar o remédio. E fui tomar o veneno. Antes disso, eu mandei uma mensagem de despedida pro Ricardo e uma mensagem de despedida pra minha irmã, que nós duas éramos muito, muito grudadas. Eu sinto muita falta dela. Mas tá bom assim do jeito que tá.
Ela lá no canto dela e eu no meu. Mas ela sabe que se ela me chamar, eu saio de onde eu estiver e vou lá atrás dela. Eu sei que ela não vai ter o mesmo comportamento. Mas eu entendo ela. E tá tudo bem. Eu não vou falar sobre isso, não vou chorar, eu não quero chorar. Eu peguei e mandei a mensagem, me despedi. E aí eu peguei o veneno, eu não achei aquele chumbinho. Eu achei um outro, que a mulher disse pra mim que era forte igual. Mas que o nome tinha sido trocado porque o chumbinho foi proibido vender. E eu, tá bom, né? Paciência. Fui lá, eu dormi com o remédio na mão. E eu tive um sonho. Nesse sonho, o espírito falava assim pra mim. Tipo, ele me chamava de fraca, falava que eu tinha que reagir à situação, que aquilo, né, que estava acontecendo era temporário e que eu tinha outros meios de resolver aquilo. E eu falava assim, mas eu sei fazer uma coisa. E no meu sonho ele falava, levanta e faz o que você sabe fazer. É assim que você vai ter que fazer para sobreviver. E aí eu acordei. O que eu sei fazer? Traficar, estelionatar, roubar, é o que eu sei fazer. E aí eu acordei daquele sono que eu tive ali, sonho de 5 minutos, tá? Peguei o remédio e joguei na privada. Liguei para aquela minha amiga lá de trás. Ela tinha o apelido de Gordinha. Eu lembro que eu joguei uma praga no Ricardo, que eu me arrependo, viu? Que eu falei assim, porra, mano, no momento que eu precisava de um amigo, ele não estava aqui. Eu falei, ele também vai ver. Ele vai perder aquele emprego dele lá. E aí eu quero ver. Pô, não é como perder o emprego mesmo? Mas não foi por minha culpa minha, não, viu? Ele aprontou umas coisinhas lá e tomou-lhe uma justa causa. Ele descobriu uma falha no sistema. E dessa falha ele ganhou muito dinheiro. E nessa época ele tinha a noiva dele, que era a mãe do filho dele. Com quem vira e mexe eu vivia tretando por aí. Só que eu não sabia da existência dela, tá? Fui descobrir depois. Porque a gente já chega nessa parte aí. Resumindo, peguei o medicamento, joguei no... Medicamento não, gente. O veneno, joguei no vaso, falei com essa minha amiga. Fui atrás de um conhecido meu. Eu vou procurar a reportagem, mas eu vou ter que apagar o rosto dele. Que ele era um dos maiores traficantes de droga sintética. Sem ser o gringo. Esse era um japonês. Muito educado, que falava muito bem, mais de 3 idiomas. Queria que eu fosse ver ele na cadeia a todo custo. E aí eu comecei a... Ele me devia um dinheiro, porque eu tinha vendido uma mercadoria para ele em 2010. Fui presa, ele não me pagou. Eu lembro que a gente discutiu tão sério que eu mandei... Ele fala inglês, né? Que eu mandei ele tomar no cu em italiano. Tão brava que eu tava. E eu lembro que tinha uma italiana perto de mim. Eu falei, como que eu mando tomar no cu em italiano? E ela, vaffanculo. Aí eu falei pra ele, vaffanculo. Que esculachei. E nunca mais vi ele. Passou-lhe uns anos... Eu descobri onde ele estava, pedi meu dinheiro. Ele me deu meu dinheiro. Aí eu contei pra ele tudo o que estava acontecendo. Cara, tipo, eu sonhei com um negócio que aconteceu ali na segunda. Na quarta-feira eu já tava falando com ele. Ele falou assim, eu falei pra ele, sou foragido da justiça, aconteceu isso, mas isso. Ele falou, faz o seguinte, eu te devo quase R$1.000, eu vou te dar esse dinheiro, vou arrumar um nome pra você. Márcia do que você quer? Aí eu falei, pode ser Márcia Cristina. Porque, não, pode ser Márcia Cristina, não, minto. Pode ser Márcia, mas tem que ter um nome composto. Se tiver Maria, se tiver qualquer coisa assim do tipo, é bom. Ele foi e encomendou com o mesmo advogado que vendeu pra mim o documento que eu fui presa pela Polícia Federal. Aí na hora que eu peguei o RG, era Márcia Cristina, eu falei, é esse mesmo que eu quero. Perfeito o RG. E aí eu assumi essa identidade. Aí a Márcia Quaresma, que queria trabalhar, que queria construir uma vida, que acreditava
que era possível mudar de vida, morreu. E aí entrou a Márcia, que falou, agora eu vou ser criminosa mesmo. Tipo, eu não vou mais ficar nessa pegada de ai, nossa, não, eu vou trabalhar, ganhar um salário. Não, agora eu vou pro crime de verdade. Porque eu tinha perdido tudo no meu ponto de vista. Mas, na verdade, eu tinha perdido mesmo. Eu tinha perdido a crença em mim, em Deus, em tudo. E morrendo de amores pelo Ricardo, tá? Nossa, numa depressão por ele, que eu cheguei a emagrecer, ficar sequinha. Sim, de não comer. Só pensando no Ricardo. E aí, eu mudei do apartamento que eu tava. Porque comecei a me enfiar de cabeça no crime. Fiz uns cartões e aluguei um apartamento. Só que esse apartamento era com piscina, academia, portaria 24 horas. Perfeito pra mim. Eu lembro que tinha um amigo meu ali da Zona Sul, ele foi meu amigo, né, que hoje ele não é mais, que ele era um traficante muito conhecido ali na Zona Sul. Muito conhecido mesmo. E ele falava assim pra mim, você é mó playboy, né, Márcia? E eu falava, sou playboy, nossa, muito. Porque o condomínio, eu falei, já que eu vou ganhar dinheiro ilícito, eu vou ter o do bom e do melhor. E aí o Ricardo, que tinha desaparecido, sumido, voltou pra minha vida. Eu deixei ele voltar pra minha vida. Porque eu era apaixonada por esse homem, né? E aí ele foi lá me ver nesse condomínio. E aí ele começou a frequentar lá sempre. E ninguém sabia da existência dele. Não deixava ninguém saber. E eu via ele quase sempre. Ele estava sempre em casa comigo. A gente tinha noites maravilhosas. E aí, chegou no mês de setembro, aquela velha imunda que vocês devem ter visto por aí, que agora tá lá no céu ou no inferno, ela um dia acordou e fez um perfil fake meu na internet expondo ela, dizendo que ela era talarica. Assim, uma coisa de outro mundo, que eu vou deixar até a foto no final pra vocês verem. Tá assim, ó, talarica fiel, que fizeram até uma montagem. Mano, isso começou a repercutir na porta das cadeias, que outro dia eu até encontrei uma mulher aí com essa história aí, que ela até me falou, eu lembro de você, viu? Da época, tal, ela me segue no meu perfil, inclusive. E aí, meus amigos, como diz meu professor fala muito assim, meus amigos, meu ex-professor, né? Essa mulher me infernizou. E eu fui atrás dela. Ela usava um marca-passo aqui assim. Fui na cadeia onde ela tava. Quando chegou lá, eu dei um soco aqui assim no peito dela. Quebramos o pau, foi discussão. Ai, foi um inferno por conta do alecrim dourado, que era um duro, que não tinha nem onde cair morto. E a mulher tava brigando comigo. Mas depois quando eu vi ela, eu entendi, né? Porque que o desespero dela, eu falei pra ela, ô filha, eu namoro. Sou apaixonada pelo cara que eu tô. Você acha que eu vou querer esse cara? O cara é um duro, não tem onde cair morto. Você passa... Mano, você trabalha na porta da cadeia. Você entra pra visita 2 horas da tarde. Você acha que eu vou querer um cara desse na minha vida pra quê? E aí, voltei. Era meu aniversário. O Ricardo ficou um pouco comigo. E eu, no crime. Chegou outubro, eu fui viajar. Fui pra Bolívia. Em outubro de 2015. Eu fui lá conhecer o peruano que mexia com a mercadoria. Vocês lembram do cara que eu me envolvi lá em Miranda? Esse cara fazia parte de um cartel. Em 2013, ele foi para Bolívia junto com o italiano, né? E mais outros 2 caras. E lá eles ficaram perdidos e ele me ligou. Eu não era envolvida com nada porque eu fui agida da justiça. Mas eu falei com uma amiga minha e eles foram para casa dessa minha amiga e essa minha amiga ajudou eles a chegarem até Santa Cruz. De Santa Cruz eles foram pro Peru, no Peru eles ficaram em Miraflores,
para encontrar com a pessoa lá que vendia os entorpecentes para ele. Ele foi lá comprar um carregamento, vida que segue, nunca mais falei com ele. Eu e os meus sonhos. Estou dormindo quando eu sonho com ele sendo preso. Vamos dizer que é na Itália, mas não foi na Itália, foi em outro país da Europa. Ele preso lá. Só que ele tinha me chamado para mim com ele em abril daquele ano. E eu falei, não tem como, eu não tenho nem passaporte. Sou foragida da justiça, como você quer que eu vá pra ir? E aí ele falou assim, então tá bom, então deixa que eu vou. Por quê? Eles desmancham o entorpecente, faz ele ficar em estado líquido, coloca dentro da cachaça, que ela tem que ser 80% ali mais ou menos de álcool. Quando chega lá na Europa, no país eu vou contar porque eu vou tentar achar essa entrevista. Tá no YouTube, então não tem problema. Portugal. Eles mandavam para Portugal. E aí a polícia chegou e prendeu todo mundo. Se eu tivesse lá, eu tinha sido preso também. E aí eles estavam presos, aí eles me procuraram, me convidaram para entrar para esse cartel. Eu aceitei. Me mandaram até uma cartinha assim. Eu acho que eu não tenho mais. Não tenho certeza que eu não tenho mais. Me mandaram uma cartinha, que era como se fosse um estatuto ali deles, sabe? E um tal de irmã pra cá, irmão pra lá, irmão pra cá, irmão pra lá, e tá tudo bem, eu era a única mulher que fazia parte. Fui lá pra Bolívia, em Santa Cruz, e encontrei com esse cara pra ver a mercadoria, pra ver o transporte. Ali eu já tava me sentindo a rainha do tráfico. E eu compartilhei tudo isso com o Ricardo, eu contei pra ele. Porque ele já sabia que eu era foragida da justiça, né? E aí eu contei tudo pra ele. E aí eu fui viajar e ele sabia que eu fui viajar. Ele ficou com a chave do meu apartamento. E aí eu fui, vi a mercadoria, vi o transporte, vi tudo. Ia subir uma carga pra Fortaleza, essa carga não subiu. Não chegou lá no Nordeste. E aí eles falaram assim, vamos comprar essa mercadoria, vamos nós comprar essa mercadoria e vamos fabricar ela, na verdade, né? E eu falei, tá bom, mas quando isso? Vamos ver. E nada disso acontecer. E aí eles mandaram uma outra mercadoria para um estado aqui perto daqui de São Paulo, e aí eu fui lá para ver a qualidade dessa mercadoria. Olha só, nesse período, o Ricardo foi mandado embora do emprego dele e tomou uma justa causa. Veio minha boca. Tomou uma justa causa. Nisso, ali ele ficou mais flexível, ali o acesso a ele, só que ele não conseguia emprego. E aí eu lembro que ele tinha comprado uma moto preta. Essa moto me levou pra cadeia depois. Ele tinha comprado uma moto preta, uma Kawasaki bonita. Eu tenho as fotos. Vou ver só se dá pra pagar como é que chama? A placa. E aí ele ficou com aquela moto e tal, e ele foi pra minha casa, olha só. E chegou em casa de madrugada, chorando, de soluçar, nesse apartamento que eu já morava. Perguntou se podia ficar lá, eu falei que podia. Ele dormiu, só que ele não foi embora no outro dia. Ele ficou 3 dias lá, celular desligado. E ele tinha um iPhone assim, dentro da bolsa, ele pegou esse iPhone e me deu. Um iPhone 5, na época era sucesso, né? Me deu. Falou que aquele iPhone era pra mim. E eu, nossa, obrigada, porque eu tinha um 4 e ele tinha trincado assim as laterais da tela, sabe? Aí eu falei, nossa, obrigado, não sei o quê. E aí ele ficou lá em casa, num choro compulsivo. Diz ele que tinha ido pra um lugar, que não sei o quê, mas ele tava bêbado, então eu sabia que o que ele tava falando era verdade. E aí ele deitou no chão e disse pra mim que não era digno de deitar na mesma cama que eu, que ele não era homem, que ele não era isso, que ele não era aquilo. Mas o homem tava bêbado, só que na verdade ele tava contando a verdade pra mim de quem ele era. E eu achei que ele tava bêbado e tava falando, né, pelos cotovelos. E aí ele ficou os 3 dias. No 3º dia, ele ligou pra mãe do filho dele na minha frente
e falou pra ela, oi, tudo bem? Eu preciso conversar com você, tem que ser pessoalmente. Que horas pode ser? E ela respondeu alguma coisa ali pra ele e falou, tudo bem, então tal horas eu estou aí. O que é normal entre um homem e uma mulher que estão separados, né? Eles estão separados. Quando eu me envolvi com o Ricardo, ele falou pra mim que ela tinha se casado, né? Com outro rapaz, como de fato isso aconteceu mesmo. Só que ela ficou só 3 meses casada. Ele não me contou que ela tinha se separado e eles tinham reatado, né? Isso aí ele não me contou. Então ele era noivo dela e meu namorado. Tá. E eu fui lá pra Bolívia, cheguei e tal. Ele tinha essa moto, já me perdi aqui na linha do tempo, que eu lembrei do negócio, já vi outra coisa na minha cabeça, que essa outra coisa eu não posso contar. E aí ele foi, pegou essa moto, tal, perdeu o emprego, fui pra Bolívia, voltei, ele sofreu um acidente de moto. Que ele foi dormir 3 dias lá em casa, no 3º dia ele foi encontrar com a mãe do filho dele, eles discutiram, ele ficou bêbado, toda vez que ele ficava bêbado ele ia atrás de mim. No que ele tá subindo pra minha casa, tipo assim, coisa de 5 minutos, ele está subindo pra minha casa, ele cai no meio da rua e tem uma fratura exposta do osso. E ele ligou pra mim bêbado, contando que ele tinha sofrido um acidente. E a irmã dele, naquele dia eu conheci a irmã dele, reencontrei. E a irmã dele falando pra mim, né, que ele tinha sofrido um acidente, que ele estava jogado na rua, porque todos ali me conheciam. Só eu que não conhecia eles, né? E ela me chamava de gordinha, porque o Ricardo ficava sempre assim, vem aqui minha gordinha, ele ficava desse jeito pra mim, eu me achava, né, ai, quando eu lembro dessas coisas, vai dar uns 10 tapas na minha cara. E aí, o SAMU veio e levou ele, e eu fui pro hospital e fiquei com ele lá, no hospital. A mãe dele chegou, na hora que a mãe dele me viu, ai, minha sogra era o amor da minha vida, falou assim pra mim, eu te conheço não? Eu falei, conhece, você foi minha professora. Falei pra ela, verdade, no Zacarias. Aí comecei a lembrar, né, da escola e ela lembrou. Aí eu lembrei de onde eu conheci o Ricardo. O Ricardo era filho da minha professora e ela levava muito ele pra escola. Eles ficavam muito ali na escola com ela, principalmente o Ricardo. Só que na época que ele frequentava a escola, ele era muito feio, ele era magrelo, esquisito, e eu não me lembro dele. Minha amiga Carol, que vocês conheceram no documentário, se lembra dele perfeitamente, mas eu não me lembrava. E aí a gente conversando, fui pra casa. Só que o Ricardo pediu pra mim ir embora. E eu fiquei na recepção ali, eu falei assim, eu vou pra casa, né? Chegando em casa, eu tomo um banho e volto, porque ele vai operar. E aí, 3 horas da manhã, tá a irmã dele, não, você não precisa voltar, pode ficar tranquila. Você não precisa voltar, pode ficar tranquila. O Ricardo tinha ligado pra mãe do filho dele e falado que tinha tentado se matar. Por isso que ele estava no hospital. Ela largou tudo o que estava fazendo, pegou o carro que ele deu pra ela, né? E veio atrás dele no hospital. E ficou lá, no hospital com ele. E a mãe dele, e a irmã dele não queria falar, mas aí a mãe dele pegou e falou, ô Márcia, a mãe do filho do Ricardo, falou até o nome do menininho lá, ela tá vindo, ela vai ficar no hospital, depois o pai dele vai ficar lá. E ela tá resolvendo essa situação. Eu entrei num choro compulsivo. Eu fiquei 1 semana sem comer, sem conseguir me levantar da cama. No dia que isso aconteceu, no outro dia de manhã eu me arrumei e falei, eu vou lá no hospital e hoje o Ricardo vai apanhar. E aí eu não consegui entrar porque não estava liberado para visita, só para familiar. Quando eu cheguei, a moça da recepção falou assim para mim, você já é a 3ª que vem aqui hoje tentar entrar para ver ele. Eu falei assim pra ela, sério? Ela, eu só tô te falando isso porque eu sei que a enfermeira tal é sua amiga. E ela pediu pra mim te contar. E eu falei, tá bom. Fui embora. E aí baixou o espírito em mim, que eu falei, agora esse desgraçado vai ver. Liguei pra essa minha amiga, que chamava o apelido de gordinho, falei pra ela. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, o Ricardo aprontou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela já não gostava do Ricardo, porque toda vez que era pra gente ir pro corre, pra fazer alguma coisa, se o Ricardo me ligasse, eu parava na hora. Eu não ia, e isso matava ela, né? Porque ela queria que eu ficasse ali fazendo as coisas pra ela.
E eu acabava fazendo, porque também eu tirava proveito disso, enfim. E aí eu falei pra ela, eu vou invadir o hospital e eu vou dar um pau nele. Se ele tá com a fratura de uma perna exposta, ele vai ficar com o da cara exposto. Eu estava com ódio dentro de mim. Cheguei no hospital, paguei R$200 por segurança. E aí eu entrei com uma etiqueta de visitante no nome de uma outra pessoa. Invadi o hospital. Na hora que eu entrei assim na sala do quarto, quem estava lá? A mãe do filho do Ricardo, sentada. E ele na maca, assim, tipo, jogado, morrendo de dor. Porque deu uma fratura exposta, ele fez cirurgia e tal. Lá naquele hospital tinha uma amiga minha, que trabalhava lá, a Rai. E eu falei pra ela, falei assim, Rai, o Ricardo tá internado aí. Você consegue achar o quarto pra mim? Ela falou, pera aí que eu vou ver. Ela foi, voltou e falou assim, eu já achei ele. Tem uma moça lá. E ela não parece ser uma amiga. Eles conversam o tempo todo, eles riem junto. Ela tem o cabelo preto, comprido, assim. Ela tá com uma jaqueta de couro, não sei o que. Eu falei, você consegue pegar o nome dela pra mim? Ela falou, consigo, mas não agora. Eu falei, tá bom. E aí, a mãe do filho dele tinha ficado lá com uma acompanhante dele naquele dia, no dia da cirurgia. Beleza. Aí ela pegou... quando ela me deu a certeza, à noite eu fui lá. Paguei o segurança. Coloquei o nome na etiqueta, trocado, e entrei no quarto. Na hora que eu entrei no quarto, que eu vi a cena assim, eu olhei pra cara do Ricardo e eu não consegui fazer nada. Eu fiquei assim, ó, olhando pra cara dele. E ele começou a falar assim, então, fala lá pro fulano que tá tudo em pé, que vai dar tudo certo, que não sei o que. E eu fiquei olhando assim pra cara dele. Aí ela, sentada aqui, assim, falou assim, como que ela entrou aqui? Eu falei, você entrou onde eu quiser. E olhando pra ele, sabe? A minha vontade era de bater nele e contar tudo pra ela. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia se realmente ela tinha ido lá de enxerida, que nem todos estavam falando. Se ele tinha chamado, porque eu descobri que ele chamou anos depois. Porque a versão que ele me contava era outra. Então eu não sabia de verdade o que tinha acontecido. Mas eu vi ele tão debilitado em cima da cama que eu fiquei com dó. Fiquei com chifre e com dó, né? Ainda pra ajudar. E aí, eu fui embora. Chorando. Eu acordava assim, tipo 5 horas da manhã. Eu mordia o travesseiro e eu esmurrava a cama. Eu esmurrava muito a cama. Porque eu não acreditava que o Ricardo tinha feito aquilo comigo. Era uma dor. Eu não sei descrever essa dor. Porque, nossa, doía muito aquilo. Doía demais. Saber que ele teve a coragem de fazer aquilo comigo. E aí a minha amiga me avisou que ele recebeu alta. E aí eu pensei que ele ia até pra casa dessa mulher. E aí a irmã dele falou pra mim que não, que ele ia ficar lá. E a minha amiga falou assim, ó, quem veio buscar ele foi o pai dele. E essa mulher tava junto. E aí essa mulher, no caso que é a mãe do filho dele, quando chegou lá com ele, ficou lá um tempo com ele, só que já tinha outras mulheres procurando o Ricardo. E aí uma apertou a campainha. E aí veio o Ricardo. Não, veio a mãe do filho do Ricardo e a mulher e falou, eu sou noiva do Ricardo. Aí a menina, não, porque eu quero falar com ele, cadê ele? E aí a mulher falou, mas quem é você? Na hora que a mãe do filho dele falou isso, a mulher saiu correndo. E o Ricardo me ligou achando que era minha irmã que tinha ido lá. Eu falei, você tá maluco? E comecei a discutir com ele no telefone, você tá louco? Peraí, mas quem que tava no portão atendendo? Porque ele não sabia que eu já sabia quem ela era. Ele não sabia de nada. E que eu já sabia de tudo que tinha rolado, eu já sabia de tudo. Porque a irmã dele tinha me contado. Mas eu não contei pra ele que eu sabia. Então ele não teve coragem de falar pra mim quem ela era. Eu descobri depois. E aí nós discutimos, o cara desligou o telefone, a mulher foi embora, sumiu de lá. A mãe do filho dele, não quis mais saber dele. Na verdade, eles já viviam com um arranca-rabo, assim, de separa e volta.
ela, na verdade, não queria se desfazer dele. E ele acabava ficando com ela por causa do filho. E era uma putaria sem fim. E eu virei pra ele e falei assim, eu não quero mais você na minha vida. Só que nesse momento que você tá aleijado em cima de uma cadeira de roda, eu não vou te abandonar. E tudo que eu puder fazer e estiver no meu alcance, eu vou fazer por você. E eu acho que é isso, quando a gente ama alguém. É mesmo a pessoa não valendo nada, te machucando, te magoando, nesse momento você mostra amor. E não é um amor de homem e mulher, é um amor de compaixão mesmo pelo próximo. Porque é o que eu tenho por você. E aí, meus amigos, eu continuei. Eu dava golpe no mercado e levava as coisas pra ele. Ele não tinha como pagar a moto. Lembra que eu falei que essa moto me levou pra cadeia? Ela me levou mesmo. Ele não tinha como pagar a moto. Eu negociei essa moto com um ladrão que eu conheci através da minha amiga. Ele era ladrão, tipo, roubava casa. Tudo que desse dinheiro ele tava roubando. Tipo assim, ele tinha um acervo de mulheres pra ajudar ele. Mas ele pedia pra mim. Ele pediu pra mim. E eu, na época, pra agradar ele, eu peguei a moto, negociei e tal, pra ele se livrar da dívida. Só que ele, nessa época, é uma época que ele mais me humilhava. Porque ele não me queria. E ele deixava isso muito claro. Porque ele tinha outras mulheres. Só que não era uma, duas mulheres. Era um monte. Eu lembro que no Natal ele sumiu, ele desapareceu. E eu tinha acabado de comprar um celular pra ele. Que eu comprei, inclusive, no estelionato. Ele foi, eu liguei pra ele, falei, me dá a entrada, ele me deu. Comprei o celular. E ele, tipo, não se importou com os meus sentimentos naquela época. E eu falei, vou sofrer, mas também eu não quero mais saber dele. E aí, eu tive uma viagem pra fazer no Natal. Pro Nordeste. Era uma droga que tinha chego. E eu tinha que ir lá ver se essa... Eu sei fazer os testes. Eu não gosto de falar isso pra ninguém, mas eu vou falar pra vocês. Até porque é um documentário, né? Eu sei fazer o teste com líquido. Com os líquidos, que eu não vou falar quais são. Porque se um dia esse documentário viralizar, que eu espero que isso ocorra, eu não quero ser acusada e nem ser investigada pelo Ministério Público. Então eu não vou falar o nome dos líquidos. Mas são uns líquidos específicos que você coloca assim, mistura, joga cocaína dentro. E aí você consegue identificar se aquela qualidade é boa ou não. Até beber água. E era isso que eu fazia. E eu fui viajar. Nossa, tinha um cara bonito lá. Primeiro eu fui pra Minas. Meu Deus do céu, como bonito. Aquela caminhonete, mas era bandido. Eu não queria bandido na minha vida. Por isso que eu não fiquei com ele. Porque era uma boa oportunidade de eu ficar com ele, viu? E esquecer o Ricardão, né? Mas era bandido. Eu não queria bandido na minha vida. E eu trabalhava pro cartel daquele cara que eu me envolvi e tal. Lembra do elo que eu falei? Ó, guardem esses nomes. Porque depois eu acabei indo trabalhar para aquele gringo que na época lá atrás eu conheci. E aí eu fui lá, testei, a mercadoria não prestava. Voltei para casa com um bolo de dinheiro. Ai, rica. Paguei meu aluguel, paguei tudo, guardei o dinheirinho ali. E deixava esse dinheiro guardado para emergência. E o Ricardo, acidentado. Os dias foram passando. Nessa viagem que eu fui fazer, ele sumiu. Eu chorava muito, muito. Porque eu não conseguia acreditar que ele tinha feito aquilo comigo. E eu amava tanto ele, que eu era capaz de perdoar tudo que ele tinha me feito. Só pra gente ficar bem. E chegou as festas de final de ano, ele sumiu, não me contou que ele tinha voltado com essa menina, ele não me contou. E aí eu fui pro Nordeste, cheguei no dia 24 de dezembro. Quando eu cheguei não tinha luz em casa. Eu acendi uma vela e terminei de ler um livro que eu estava lendo que chamava Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto.
Tinha uma frase nesse livro que falava assim: o ciúmes é um mau conselheiro, faz você ver coisas onde não existe. E eu gravei essa frase. E aí o Ricardo mentiu pra mim, que ele ia muito pra Ilha Comprida. Só que ele ia com uma mulher. Ele não contou que ele ia só ele, que era aquela mulher, contei pra vocês que ele conheceu lá no interior. E essa mulher tava comprando uma casa lá pra eles dois. Ó o golpe. E aí eu fui pra Ilha Comprida porque era um lugar que eu dizia que eu queria muito morar lá com ele. Mas eu não sabia que já tinha outra mulher com os mesmos planos que eu, né? Como eu mexia com tráfico internacional, eu podia comprar quantas casas eu quisesse, né? E aí eu falei pra ele, quando ele sumiu, eu decretei na minha vida que ele havia morrido. E aí, eu tomei um porre. Meu, mas eu bebi muito, assim, que vocês não fazem ideia. Eu cheguei bêbada lá no estúdio do tatuador. E aí eu fiz essa tatuagem. E eu fiz essa tatuagem. E coloquei um piercing no nariz. E meu loiro ficou horrível. Meu, essas fotos eu vou deixar tudo pro final, porque é muito... E vou escrever as épocas pra vocês entenderem depois, no final. O loiro do meu cabelo ficou uma tragédia, ficou horrível. Mas eu me mandei pra Ilha Comprida, porque eu decretei que o Ricardo tinha falecido na minha vida. E eu cheguei nesse estúdio bêbada, mas bêbada. E fui embora. Fui pra Ilha Comprida. Só que esse dia que eu fiquei bêbada não foi um porre assim muito não, viu? Foi até que mais ou menos. O meu perigo é tequila. Tequila que era o meu perigo, mas tequila que preste, viu? Não é essas de procedência duvidosa que tem lá na Vila Madalena lá, que eu acho que as pessoas chegam lá 2 horas da manhã já encaixaçada, eles enfiam aquelas tequila podre, que eu tomei 2 golinhas assim e vomitei até Nossa, foi horrível. Fiquei 2 dias com aquele gosto ruim na minha boca. E o meu fraco é pra tequila, mas tequila que preste, né, como eu disse. E eu tinha tomado poucas doses. Fui lá, fiz as tatuagens, fui embora, comprei minha passagem. Eu descobri que o Ricardo tinha mentido pra mim, porque o caminho que ele falou não existia, só existia um caminho que era pela Barra Funda. Eu falei, mano, o cara mentiu pra mim. E fui pra Ilha Comprida. Fiquei lá dia 27, 28, 29, 30. Dia 30 eu voltei. Dia 31 eu tomei o porre. 31 de dezembro de 2015. Eu fiz um monte de postagem no Facebook. Nossa Senhora. Bêbada. Só que eu bebia. E a bebida foi indo. E misturei tequila com batida. Peguei um Yakult lá, misturei. Ai, Nossa, foi a derrota. Fui parar no hospital. Passando mal. Chegou no hospital, eu conheci um médico. Ai, o Ricardo fala desse médico até hoje. Como eu sei que ele não vai assistir o documentário, também se ele assistir, passado. Eu sempre falo pra ele, nada a ver. Mano, nada a ver nada. Esse médico, eu ainda me envolvi com ele um tempinho. Eu cheguei lá no hospital e comecei a chorar, mas chorar assim compulsivamente. Falando, eu sou corna. E o médico vinha babar de mim, ele era um pouco baixo assim, e eu falava assim pra ele, você é nordestino? Aí ele falava, só. Você sabia que nordestino, vou falar uma coisa pra você, nordestino tem o pinto assim. E começava a rir. E ele rachando o bico. E eu bêbada, passando essa vergonha. E a minha amiga Rai no hospital. Ela tava de plantão. E aí eles falaram que tinha que me sedar lá com soro pra passar o efeito da cachaça. E eu falando pra ele que ele era baixo, mas ele tinha uma voz grossa, né? E eu falando pra ele, se você é nordestino, você tem, né, uns negócios assim. Meu, e ele rachando o bico. Na hora de ir embora, eu não dei o número do meu celular, porque eu trocava muito de número. Porque toda vez que eu brigava com o Ricardo, eu trocava de número. Tem uma amiga minha, Patrícia, que vocês vão conhecer ela nos próximos episódios, que ela falava assim, o dia que você fixar um número que for seu, eu salvo esse número. Porque enquanto você não fizer isso, eu não vou mais salvar número seu. Porque toda semana você tá com um número diferente. Bastava eu brigar com o Ricardo, eu ligava na Vivo. Oi, por favor, troca meu número. Era desse jeito. Porque eu não queria mais falar com ele. Adiantava alguma coisa? Depois tava eu mesma chamando ele. Pra você ver, né? A dependência emocional que eu tinha por este homem.
E aí o médico pra lá, o médico pra cá, o médico pra lá, o médico pra cá, deu um número fixo de casa, porque eu tinha um telefone fixo em casa por conta dos golpes. Tinha que ter um número fixo. E aí ele me ligou, o médico em casa. Onde eu tava falando até com o Ricardo, eu desliguei rapidinho e fui atender. E aí ele foi me ver de madrugada. Ele falou assim, tô saindo do plantão agora, posso ir te ver? Eu falei, pode. Aí ele foi lá pra casa, dormiu lá em casa. No outro dia eu falei, ei, você não vai embora não? Já deu sua hora já. Eu expulsei o nome de casa. E aí ele falou assim, nossa, mas eu ia ficar mais um pouco, eu moro aqui perto, eu já tô de folga. Eu falei, não, meu filho, pode ir embora pra sua casa. E eu fiquei com ele mais umas 2 vezes, depois não quis mais ele não. Era um médico, né? Um médico. Podia ser a esposa do médico. E não quis mais saber dele não. Depois nunca mais ouvi falar dele. Não, depois a Raine falou que ele foi transferido. Ainda eu falei assim, nossa, mano, eu fiquei bêbada falando de outro. O cara mesmo assim me quis. E ainda, mano, eu devo ter algum problema, porque eu tenho uma oportunidade boa e eu dispenso por causa do Ricardo. Era assim. E aí chegou dia 1 de janeiro, uma cachaça, o porre, e no dia 2 o Ricardo apareceu, a gente conversou um pouco. E eu falei pra ele assim, eu vou viajar. Ele, pra onde? Eu falei, vou pra Venezuela. Aí ele fazer o quê? Falei umas coisas. Mas essa parte, que já começa o ano de 2016, eu vou deixar para o próximo episódio.